Livro do Gênesis, capítulo 22. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra de Deus, amém? Gênesis capítulo 22, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde, aleluia, está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei, aleluia, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto, aleluia, obedeceste a minha voz.
Então Abraão voltou para os seus moços, eles seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amado ouvinte da palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, olha que palavra. Olha que palavra, ouça. Olha o que Deus mandou que Abraão fizesse. Olha a forma com que aqui certamente Deus provou a Abraão, né? Escuta, minha irmã, meu irmão, essa palavra é tremenda. Essa palavra é poderosíssima. Olha só, escuta, olha o que Deus falou para Abraão. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Olha o que Deus fala. Abraão, aí Abraão responde e diz: eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. E disse, isso Deus dizendo para Abraão, eu disse: toma agora o teu filho. Olha o que Deus mandou que Abraão fizesse. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Olha, Deus manda Abraão tomar ali agora o seu filho. Deus diz: o teu único filho, santo Deus, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Deus manda que Abraão tome Isaque, seu filho, a quem Abraão amava, e fosse para a terra de Moriá. Isso é uma ordem de Deus para Abraão, santo ao Senhor. E oferece-o ali em holocausto. Deus manda Abraão oferecer ali Isaque em holocausto. Aleluia. Glória a Deus. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha o que Deus manda que Abraão faça. Oferecer Isaque, o único filho de Abraão, a que Abraão amava. Deus manda que Abraão fosse oferecer ele em holocausto a uma das montanhas que Deus iria dizer para Abraão. Que montanha certamente seria aquela? Glória a Deus. Olha, meu irmão, que palavra tremenda, que palavra, essa palavra é gloriosíssima. Olha o que Deus manda que Abraão faça. Com quem? Com o único filho de Abraão, a quem Abraão amava, segundo o próprio Deus, através do que está escrito nessa palavra, para mim e para você. Amém? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs sela em seu jumento, ou seja, Abraão sela o jumento dele, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão se levanta e vai para o lugar que Deus disse para ele ir. Escute. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, Abraão levanta os seus olhos e agora Abraão avista o lugar. Porém, de longe. Abraão já vê o lugar, só que de longe. Ao terceiro dia, Abraão levanta os seus olhos e vê o lugar de longe. Bendito seja o nome do Deus de Israel. Olha só. E disse Abraão a seus moços. Olha só o que Abraão fala para os moços dele. Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Abraão dá uma ordem para os moços dele ficar ali com o jumento, e Abraão disse: e eu, aleluia, glória a Deus, e o moço iremos até ali. Abraão disse: havendo adorado, tornaremos a vós. Olha o que Abraão fala: havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, Abraão disse que certamente quando eles adorassem, tanto eles certamente como Isaque, então eles tornariam para os seus moços ali onde Abraão deixou eles cuidando do jumento, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Lá se vai Abraão
e o seu filho Isaque. Santo Deus. Aleluia. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Olha só o que Isaque fala para Abraão, seu pai. Isaque disse: meu pai. Aleluia. E ele disse: eis-me aqui, santo é o Senhor. Eis-me aqui, meu filho. Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Aleluia. E ele diz: eis aqui o fogo. Isaque dizendo para Abraão: eis aqui o fogo e a lenha. Isaque mostra para Abraão, Isaque diz para Abraão, seu pai: eis aqui o fogo e a lenha. Isso Isaque falando para Abraão, seu pai, né? Louvado seja Deus. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha o que Isaque fala para Abraão, seu pai. Isaque diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha só o que Isaque fala para o seu pai Abraão. Isaque mostra para Abraão o fogo, mostra a lenha e faz a Abraão, seu pai, uma pergunta. Isaque diz: mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha só a pergunta que Isaque fez ao seu pai Abraão. Isaque quer saber aonde estava o cordeiro para o holocausto. Isaque quer uma resposta do seu pai Abraão. Isaque quer saber, por isso Isaque pergunta: aonde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia! Glória a Deus. E disse Abraão, olha só o que Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão então diz para Isaque, seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Santo Deus, aleluia. Assim caminharam juntos. Havendo Abraão dito para Isaque que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, certamente continuaram caminhando juntos, tanto Abraão como o seu filho Isaque também. Veja só. E chegaram, aleluia, ao lugar que Deus lhe dissera. Quando ele chega no lugar que Deus disse para eles, aí o que Abraão faz? E edificou Abraão ali um altar. Abraão edifica ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Abraão arruma a lenha, Abraão amarrou agora Isaque, seu filho, e Abraão pega Isaque e deita Isaque, certamente aonde? Em cima das lenhas. Primeiro Abraão arruma a lenha, aleluia, aleluia. Havendo Abraão arrumado a lenha, Abraão agora amarra certamente seu filho Isaque. Havendo certamente Abraão amarrado ao seu filho Isaque, Abraão deita o seu filho Isaque sobre a lenha. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Eterno. Veja o que Abraão faz: arruma a lenha, amarra Isaque, seu filho, e deita Isaque sobre a lenha. Louvado seja Deus. Olha só o que Abraão fez aqui. Escuta. Santo é o Senhor. Aleluia. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Veja, Abraão arruma a lenha, Abraão amarra o seu filho Isaque, e Abraão deita o seu filho Isaque sobre a lenha ou sobre as lenhas. E agora Abraão toma o quê? O cutelo. Para fazer o quê? Para imolar o seu filho. Já que Deus pediu para que sacrificasse ele, né? Para que oferecesse o holocausto ali. Então Abraão agora vai fazer o que Deus pediu. Abraão está aqui obedecendo a Deus. Abraão sabia que alguma coisa Deus iria fazer.
Por isso Abraão estava aqui obedecendo a Deus. Então Abraão arruma a lenha, amarra o seu filho e deita o seu filho sobre a lenha. E agora Abraão toma o cutelo para o imolar o seu filho, ou para sacrificar o seu filho. Veja só, escuta, santo é o Senhor, aleluia. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Olha só. Primeiro Abraão arruma a lenha, depois Abraão amarra seu filho, depois Abraão deita seu filho sobre a lenha, e logo em seguida Abraão toma o cutelo para o imolar, ou para o sacrificar, ou para o oferecer, né? Aí o anjo do Senhor brada lá dos céus e diz: Abraão, Abraão. Dá a entender, irmão, dá a entender que o anjo gritou, porque foi um brado do anjo, dizendo: Abraão, Abraão, aleluia. E Abraão certamente ouviu, quando o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, certamente Abraão ouviu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, santo é o Senhor, aleluia, grande é o Senhor, grande Deus. E disse Abraão, aleluia, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. O anjo disse: Abraão, Abraão, e Abraão disse: eis-me aqui. Ou seja, Abraão estava no lugar para onde Deus mandou que ele fosse. Abraão já tinha feito tudo quanto tinha que fazer. O que faltava era somente sacrificar. E Abraão já está com um cutelo. Abraão já vai imolá-lo, ou já vai sacrificar. Só que antes que ele sacrificasse, o anjo brada, o anjo do Senhor brada no céu. Ele diz: Abraão, Abraão. E Abraão agora responde e diz: eis-me aqui. Veja só. Está aqui, ó. Santo é o Senhor. Eis-me aqui. Então diz: não estendas a tua mão sobre o moço. Olha só o que o anjo disse para Abraão: não estendas a tua mão sobre o moço. Veja só qual foi a ordem de Deus. Veja o que o anjo do Senhor disse para que Abraão: não estendas a tua mão sobre o moço. Louvado seja Deus. Aleluia, grande é o Senhor. O anjo diz para que Abraão não estenda as suas mãos sobre o moço, ou seja, o anjo diz que não é para Abraão estender suas mãos sobre certamente o próprio filho de Abraão, Isaque, que ali estava deitado sobre as lenhas no altar, aleluia, e ainda amarrado, né? Louvado a Deus. E o anjo brado diz que ele não estenda, não estenda as tuas mãos sobre o moço. Está aqui, ó, santo é o Senhor. Aleluia, bendito seja Deus, exaltado é o Senhor. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada. O anjo dizendo para Abraão não estender as mãos dele sobre o moço, ou seja, para que Abraão não estendesse suas mãos sobre o seu próprio filho Isaque. E o anjo disse para que Abraão não fizesse nada. Está aqui, ó, aleluia, santo é o Senhor. Mas por que o anjo disse isso? Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, o anjo diz: porquanto agora sei que temes a Deus, né? E não me negaste, né? O teu filho, o teu único filho. Meu irmão, minha irmã, não foi e não é por acaso que Abraão é chamado pai da fé. Aleluia, não foi por acaso que Abraão foi chamado, né, de amigo de Deus. Olha só o que o anjo fala para Abraão: porquanto agora sei que temes a Deus
e não negaste teu filho, o teu único filho, viu? O anjo disse que ele não, aleluia, santo é o Senhor, não estendesse as mãos sobre o seu filho, ou sobre o moço que era o seu filho mesmo, Isaac, né? e não fizesse mal a ele. E o anjo diz, ou seja, certamente o próprio Deus: porquanto agora sei que temes a Deus, e que não negaste o teu filho, o teu único filho. Olha só, meu irmão. Então veja que Abraão não negou mesmo não, viu? O Senhor não pediu? Pois bem, Abraão não negou. Abraão não negou. E por que Abraão não imolou o seu filho? Por que Abraão não sacrificou o seu filho? Será que nós vamos esquecer da palavra que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vamos entender um pouco melhor esta palavra? Finalizando, escuta só. Louvado seja Deus. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Mas nós podemos observar que Abraão não negou, né? Ou seja, o que Deus mandou que ele fizesse, ele obedeceu. Agora o que Abraão vê? Abraão escutou, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. No versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar, aleluia, santo é o Senhor. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha só o lugar, olha o nome que Abraão deu àquele lugar. Amém? Louvado seja Deus. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Olha só, ele disse: por mim mesmo jurei. Isto o anjo dizendo para Abraão: diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho. Olha o que Deus fala certamente para Abraão. Ou seja, olha o que o anjo do Senhor fala para Abraão, né? Ele disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Escuta: deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está, aleluia, na praia do mar. A tua descendência possuirá, aleluia, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Olha só, olha o que o Senhor disse para Abraão: a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Mas isso por quê, irmão? Isso por quê, irmão? Porque Abraão não negou o filho dele, o único filho que Deus lhe pediu. Veja, meu irmão, veja como é bom obedecer a Deus. Veja, olha o que Deus pediu a Abraão, mas aqui estava Deus provando a Abraão, e Abraão obedeceu a Deus, e não negou ao Senhor o filho dele, o único filho. Aleluia! Agora veja: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Veja só: porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão obedeceu a voz de Deus. Santo é o Senhor, aleluia, grande é o Senhor, Rei da glória. Então Abraão voltou para os seus moços, e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Olha, meu irmão, minha irmã, tamanho foi aqui a obediência de Abraão a Deus. Veja, Deus pede para que Abraão sacrifique, né,
aleluia, o único filho de Abraão, Isaque, a quem Abraão amava. Tamanha foi a obediência de Abraão. Não foi por acaso, minha irmã, não foi por acaso, meu irmão, que Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Certamente por causa do quê? Da obediência de Abraão a Deus. Que nós também venhamos obedecer a Deus, como obedeceu Abraão. E olha só o que Deus fez aqui, né? Olha o que Deus fez aqui. Olha o que Deus faz diante da obediência de alguém, quando Deus diz para que esse alguém faça. E esse alguém faz o que Deus lhe mandou que faça. Pois Abraão fez o que Deus mandou que Abraão fizesse. E Abraão não negou. O único filho de Abraão, Isaque, a quem Abraão amava, né? E olha só o que Deus fez, né? Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder, para a glória de Deus, amém? E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Quero agradecer a todos, irmãos e irmãs, você aí que tem se inscrito no canal, muito obrigado, amém? É tudo para a glória de Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, quer se inscrever também, fique à vontade, né? Se inscreva, ative o sininho de notificação para que sempre que for enviado novos vídeos, você poder ser notificado e poder acompanhar os vídeos que são enviados por meio deste simples, humilde e pequeno canal para a glória de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus, amém?